preciosa, segundou, a semana começou. Como você começou essa semana cheia de expectativa? Já começa me respondendo aí nos comentários. Ivana, eu estou com expectativa, eu estou com esperança que a minha semana vai ser maravilhosa. Eu estou com uma expectativa de uma resposta. E escreva aí o que você está esperando para essa semana. Eu gosto de saber. E se eu ter a oportunidade de conversar com você, se você está desanimada, escreve aí também, Ivana, eu estou desanimada, que se eu puder conversar com você, eu vou ter o maior prazer em tomar um café com você e conversar, para te animar no Senhor Jesus. Porque aflições nós vamos ter sempre. Sempre, sempre, sempre. Deixa eu contar pra vocês, semana passada pra mim foi muito difícil. Eu já comecei a segunda-feira passada com o meu filho acordando às 4 da manhã, sentindo uma forte dor na barriga. Quando o João chegou perto de mim, falando assim, mamãe, posso deitar com você? Minha barriga tá doendo. Eu pensei que era da mesma forma, uma dor de barriga, assim, normal, né, de ir no banheiro, ou sempre quando ele fala, ele tá com o estômago embrulhando para vomitar. Mas entretanto, quando ele chegou perto de mim e falou isso, veio uma palavra na minha mente, né? Apendicite. Aí eu falei, não, ele é muito pequeno. Eu pensava que, na minha ignorância, eu pensava que a apendicite estava só em homens, em pessoas mais velhas. Pessoas, não só homens, né? Mas pessoas mais velhas. Entretanto, ele deitou lá na cama, mas ele ficava tipo rolando pra lá e pra cá, rolando pra lá e pra cá. Eu vi que ele tava sentindo que tava incomodado, mas também não tava aquela dor insuportável. Porque todo mundo que eu falei depois que ele tava com apendicite, todo mundo, nossa, ele deve ter sofrido muito, porque é uma dor muito ruim e tal. Não foi bem assim, mas eu vi que não era uma dor, não era o estômago embrulhando, apesar porque ele ia fazer vômito, mas não conseguia, né, vomitar. Entretanto, quando foi o horário, 6h30, e que eu ia levantar, aí uma voz falou comigo assim, leve nas urgências. Aí ele até falou comigo, mamãe, eu não quero ir pra escola, eu tenho que ir pro hospital. Aí, e veio essa voz, falou, leve ele nas urgências. Aí eu, tá. Levantei com raiva, né, porque eu não queria, eu queria levar ele pra escola, queria fazer meu dia normal, né. Pronto, fomos pras urgências. Cheguei lá, foi detectado apendicite mesmo, e ele foi feito nele uma cirurgia de urgência. Ok. Aí esse é um caso, né? Há 2 semanas atrás, o meu esposo começou a reclamar uma dor na coluna e tal. E essa dor começou a piorar. Entretanto, eu tava conversando com uma amiga sobre isso. E ela falou comigo assim, eu tava assim com ela assim, Nilza, mas ele recebeu a cura em abril do ano passado, no impacto que ele foi e tal. E agora voltou. Ela falou assim, Ivana, não, se ele recebeu a cura, Deus não faz nada perfeito. Se ele recebeu a cura, ele tá curado, isso é outra coisa. Aí eu falei, como ele tinha quase caído da escada, dado um mau jeito na coluna, eu pensei que poderia ter sido aquilo. Entretanto, ele foi no hospital, né? O doutor passou remédio para coluna, fisioterapia, porque não fizeram nenhum exame. Mas só, né, ele reclamou dor na coluna, não fizeram nenhum exame e diagnosticaram isso aí. E aí ele marquei um osteopata para ele. Ele foi no osteopata e diz ele que o osteopata detectou que o fígado dele tá inchado. Era para ele procurar um médico e fazer uns exames que o fígado está inchado. Aí eu achei engraçado. Aí eu comprei uns remédios com fígado, chá
remédios e não sei o que. E ele tomou, melhorou. Graças a Deus hoje ele não tem dor. Esse é outro assunto. Agora tem outro assunto. É 3 coisas que aconteceram semana passada. A carrinha do meu esposo estragou a carrinha de trabalho. E pronto, levou pro mecânico e tudo para ver o que acontecia. Quando foi ver, uma peça lá tinha estragado. Mas eu tenho mensagem, áudio do mecânico falando: rapaz, foi Deus, não tem cabimento. Uma outra peça lá que ele mostrou na filmagem, ele mostrou uma outra peça na filmagem, que aquela peça tinha que ter quebrado, pelo que aconteceu com a carrinha. Mas, graças a Deus, aquela peça não quebrou, porque senão ia fundir o motor e um prejuízo ia ser quase 5.000 euros, sendo que teve que pagar 700, ou quase 700, se eu não me engano. Entretanto, 3 coisas aconteceram. Se você olhar por um lado assim, ruim, não parece ser coisas ruins que aconteceram. Nossa, Ivana, a sua semana foi pesada, né? Para quem tem um olhar negativo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu vejo? O cuidado de Deus nessas 3 coisas. Por quê? Na primeira coisa eu vejo como Deus me alertou. Naquele momento que meu filho chegou perto de mim e falou que era apendicite, eu não dei atenção. Ele foi lá e falou de novo: leve na urgência. Eu poderia muito bem ter dado um remédio para dor de barriga, um remédio para dor, aquela dor ter passado, e depois ela voltar pior, mais forte, e eu só ir dando remédio e acontecer o pior. Nós sabemos que a apendicite pode se agravar e se tornar uma coisa grave. A outra coisa, eu vi a proteção de Deus alertando o meu esposo que se ele não cuidar do fígado dele, pode se agravar. Outra coisa, a carrinha deu um defeito antes que acontecesse o pior, pro prejuízo, pro motor, né? Pro ser mais grave ainda e levar muito mais dinheiro. Então eu não consigo ver como coisas ruins que aconteceram na minha semana. Eu olho como o cuidado de Deus em cada detalhe. Ele cuida da gente em cada detalhe. A forma dele te alertar para uma coisa, te avisar, é te dando um pequeno sinal do que você tem que fazer. As consequências a gente tem dos maus hábitos, né? Igual fala, a saúde do que causa, né? O fígado tá inchado, tá intoxicado, né? Beber muitas coisas ruins, né? Má alimentação, muita gordura. Então, a gente tem as consequências. Mas mesmo assim, a gente fazendo as coisas erradas, a gente não cuidando da gente como deveria, o Senhor cuida. O Senhor cuida. Eu não consigo pensar de outra forma. Eu só consigo ver o cuidado de Deus. Então, eu estou passando para você aqui o seguinte. Quando uma coisa acontecer com você e parecer ser ruim, olhe para ela com os olhos que o Senhor quer que você olhe, com os olhos de cuidado, com os olhos de proteção. Sabe por quê? O Papai do Céu está cuidando de você. O Senhor me deu um sonho hoje maravilhoso. Sabe o que Ele me deu? Parecia um filme de terror, né? Eu tava num lugar, assim, muito preocupada. E chegou um homem que era o meu pai. E ele falou assim: minha filha, como que você tá? Eu falei: ai, tô muito preocupada. Aí ele, sabe o que ele fez? A gente tava de um lugar alto e ele chegou assim, da borda, assim, subiu assim e se jogou lá embaixo. Se espatifou, se matou. Aí na hora eu fiquei desesperada. Não faça isso. Eu fui para descer correndo. Aí apareceu uma luz para mim. E essa luz falou assim:
isso que aconteceu agora, eu fiz para que você acabe bem. Aí eu, uau, sabe o que eu lembrei? Na hora eu acordei e falei, muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor morreu naquela cruz. O Senhor se sacrificou por mim para que eu tenha minhas vitórias. Para que eu fique bem. Gente, Deus não te abandona. Deus cuida de você em cada detalhe. Não desanima, mulher. Se você acordou essa semana desanimada, se hoje você acordou com a energia assim um pouquinho baixinha, assim, com pouca expectativa de coisas boas, não desanime. O Senhor está cuidando de cada detalhe. Tenha certeza disso. Tenha essa certeza porque Ele está com você, te abençoando. E é por isso que eu declaro que a sua semana vai ser magnífica. Eu declaro que o seu dia, você já vai começar hoje tendo boas notícias. E tudo aquilo que você está esperando vai chegar nas suas mãos. Amém? Receba essa palavra. E toda vez que uma luta chegar, vê o lado bom. Vê o lado bom. A sua expectativa vai mudar. Um beijo grande. Até o próximo vídeo.